Uma sexta-feira sombria envolveu Jerusalém. Nuvens pesadas reuniram-se lentamente sobre o Gólgota. Aos pés das 3 cruzes, um soldado romano estava ocupado com seu trabalho, executar. Naquele dia, quem foi crucificado entre eles era Jesus de Nazaré. E a ordem para ele era clara: garantir que esse homem morresse. E ele fez isso sem hesitar. Quando chegou a 6ª hora, parecia que o sol havia desaparecido de repente. Todo o lugar ficou escuro até a 9ª hora. E nesse momento Jesus gritou com toda a força: meu Deus, por que me abandonaste? Depois desse grito, ele respirou fundo, e ali terminou a sua vida. Naquele momento, a grande cortina do templo se rasgou, de cima a baixo, como se o próprio céu a estivesse rasgando. E o soldado romano que estava de frente para ele, o próprio carrasco, ficou surpreso e disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Naquele dia, o mundo de um guerreiro foi despedaçado. O homem que matou tornou-se testemunha de um milagre. A mão que perfurou Jesus foi a mesma que, entre os gentios, primeiro confessou que ele era o Filho de Deus. Por causa disso, ele deixou sua alta posição no império mais poderoso do mundo. Ele deixou o posto, o poder e a vida cheia de violência, e juntou-se aos seguidores de Jesus. Viajou para terras distantes pregando o evangelho que ele mesmo testemunhou. Mas o seu fim tornou-se parte da história da igreja. E até hoje ele é conhecido pelo nome de Longino. A pergunta agora é: quem era Longino antes daquele dia? Antes da morte de Jesus, Longino era um centurião romano. Centurião romano é o nome dado ao oficial do exército romano que comanda mais de 100 soldados. Eles são a elite do exército, reconhecidos pela coragem, disciplina e liderança em meio ao caos. A vida de Longino naquela época girava em torno da força e da violência. Obediência cega às ordens de Roma. Para ser centurião, músculos não bastam. É preciso ter uma mente afiada, ser bom de estratégia e estar pronto para ser implacável quando necessário. E assim era Longino. Ele envelheceu ouvindo gritos de soldados, vendo o sangue inimigo e sentindo o frio de um dever sem emoção. Até que chegou aquele dia, o dia que mudou tudo. A cidade ainda nem tinha acordado quando começaram os boatos. Diziam que estavam prendendo um professor famoso. Eles repetiam um nome pelas ruas escuras: Jesus de Nazaré. Ele foi preso ontem à noite no Getsemane, um jardim ao pé da montanha onde ele foi traído por um de seus próprios discípulos. O Getsemane é um lugar onde Jesus costumava orar com seus discípulos. Aquele que o traiu, Judas Iscariotes, também discípulo, em troca de 30 moedas de prata. Uma quantia pequena, comparada ao peso da traição. Jesus Cristo foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos líderes religiosos daquela época, que tinha o poder de julgar casos religiosos. Lá ele foi esbofeteado, cuspido e humilhado. E depois disseram que ele blasfemou porque admitiu ser o Filho de Deus. Mas havia um problema. Eles não podiam impor a pena de morte. Eles não tinham autoridade para matar. Para matar Jesus, eles precisavam primeiro pedir permissão a Roma. Então, ao amanhecer, eles o levaram diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, era o mais alto oficial de Roma naquela região. Pilatos estava sentado em seu tribunal e, enquanto olhava para Jesus, perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu de forma calma, mas firme: "Quem disse isso foi você." Os principais sacerdotes e anciãos faziam acusações, mas Jesus permaneceu em silêncio. Sem explicação, sem defesa, sem reclamação. Pilatos ficou confuso, pois estava acostumado a ver criminosos chorando, implorando ou mentindo para sobreviver. Mas esse homem estava quieto, calmo, como se não tivesse medo da morte. Enquanto Pilatos observava, de repente um mensageiro correu em sua direção. Ele trazia uma mensagem da esposa de Pilatos que dizia o seguinte: "Não faça nada contra esse homem, ele é inocente. Estou sofrendo por um sonho que tive com ele." Pilatos ficou perturbado, sentiu que algo maior do que ele estava acontecendo e que ele não tinha poder para impedir isso. Porque durante a Páscoa havia uma tradição de libertar um prisioneiro. Pilatos viu nisso uma chance de salvar Jesus. Então ele perguntou ao povo: "Quem vocês querem que eu liberte, Jesus? Ou Barrabás, um criminoso notório e assassino?"
Mas os líderes religiosos incitaram o povo e todos juntos gritaram com raiva para libertar Barrabás. Pilatos levantou a mão e perguntou novamente: então, o que devo fazer com Jesus? E todos gritaram juntos: crucifica-o! Pilatos ficou perturbado e perguntou novamente: por quê? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais forte: crucifica-o! Crucifica-o! Foi então que Pilatos percebeu que não tinha mais controle sobre a situação. A raiva do povo crescia e ele pareceria um rebelde contra Roma se continuasse resistindo. Ele pegou uma bacia, lavou as mãos com água e disse: não sou responsável pelo sangue deste homem. Vocês são responsáveis por isso. Ele libertou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pretório. O pretório era o quartel-general dos soldados romanos, onde ocorriam punições e interrogatórios. Longino, o centurião, estava de pé na porta como de costume. Ele já estava acostumado a ver sofrimento, acostumado aos gritos, ao sangue e aos pedidos de misericórdia. Ele já tinha visto muitos morrerem. Mas naquele dia havia algo diferente. Esse prisioneiro Jesus não resistia, não gritava, não xingava, não implorava. E cada golpe parecia que ele aceitava de coração aberto, como se soubesse que isso precisava acontecer. E isso divertia ainda mais os soldados, mas não de uma forma boa. Eles tiraram a roupa de Jesus, fizeram ele passar vergonha, e começou a parte mais cruel. Enquanto amarravam Jesus firmemente a uma coluna, começaram imediatamente a espancá-lo severamente. O chicote estalava repetidamente em suas costas. A pele se rompia a cada golpe, mas mesmo assim nenhum grito saiu de sua boca. Longino, o centurião romano, o oficial que comandava mais de 100 soldados, estava de pé ao lado. De braços cruzados, acostumado ao sangue e à morte, hoje algo diferente se movia nele. Não era pela violência com a qual já estava acostumado, mas pela dignidade do homem torturado. Enquanto os outros soldados faziam piada, eles cobriram Jesus com um manto roxo. Eles quebraram alguns galhos, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram com força em sua cabeça. O sangue escorreu pelo seu rosto, mas seu olhar permaneceu calmo e sereno. Parecia que ele sabia de algo que eles não entendiam. Colocaram um bastão em sua mão, fingindo ser um cetro de rei. Eles ainda se ajoelhavam diante dele enquanto riam, gritando com zombaria: viva o rei dos judeus! Mas Longino, que antes sempre acompanhava a crueldade, agora apenas observava em silêncio. Um peso inexplicável recaía sobre seu peito. Eles batiam em Jesus na cabeça com um bastão, davam tapas, cuspiam e o empurravam. E quando se cansaram, puxaram de volta o manto, colocaram as roupas de Jesus de volta e o prepararam para ser levado à cruz. Mas Longino não conseguia tirar os olhos dali. Algo adormecido nele há muito tempo começava a despertar. Ele não sabia por que esse homem não estava resistindo. Ele não entendia por que, mesmo envergonhado e com dor, não via raiva em seu rosto. Ali existia apenas uma compaixão profunda e única. E em meio ao barulho e às risadas, havia uma pergunta que aos poucos consumia sua mente. Quem era realmente essa pessoa? Ele ainda não sabia a resposta, mas estava perto. Porque naquele dia, Longino seria testemunha da maior demonstração de amor que o mundo já viu. Um momento que mudaria o rumo de toda a sua vida. Quando os soldados levaram Jesus para fora do pretório, o tribunal oficial dos romanos, eles colocaram sobre seus ombros uma cruz áspera e pesada, manchada de sangue e da história dos criminosos que vieram antes dele. Ali começou a lenta e dolorosa caminhada em direção ao Gólgota, o chamado Monte das Caveiras, o lugar para onde Roma levava aqueles que queria apagar do mundo. Longino, como oficial, estava à frente. Ele é quem abre caminho no meio da multidão transbordante. Gritos, xingamentos e desprezo foram o que receberam Jesus. Alguns cuspiam, outros lançavam palavras como lanças, mas também havia quem chorasse em silêncio ao observá-lo. Entre a multidão, uma mãe acompanhava Maria. Sem conseguir achar o filho na multidão, ela se aproximou de João, o discípulo. João, me ajude, leve-me até meu filho. Juntos eles se posicionaram, tentando abrir caminho na multidão. De repente, um soldado empurrou Jesus com força.
Seu corpo, quase sem forças, caiu pesadamente sobre as pedras duras. Essa foi a primeira vez que ele caiu, e um gemido contido escapou das pessoas. Quando Jesus caiu, a cruz pesada caiu sobre suas costas. "Levante-se!" gritaram os soldados enquanto o batiam. Com muita dor, ele se levantou lentamente, tremendo, estremecendo de cansaço, e voltou a caminhar. Quando Maria e João alcançaram Jesus, bem na sua segunda queda, Maria não conseguiu mais se conter. Ela correu até ele e ajoelhou-se ao lado do filho ferido, mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Com uma voz fraca, ela sussurrou: "Estou aqui." Jesus levantou seu rosto ensanguentado e respondeu lentamente: "Veja, mãe, estou fazendo tudo novo." Essas não eram palavras simples para encorajar. Era uma profecia viva do que estava por vir. Com a cruz pesando mais sobre suas feridas, seus joelhos fraquejaram de novo, e pela terceira vez Jesus caiu novamente ao chão. Os soldados chicotearam Jesus tentando fazê-lo levantar, mas seus joelhos já não respondiam. Seu corpo estava sem forças. De longe, Longino observava. Ele estava acostumado a ver pessoas desmoronarem completamente. Mas o que ele via agora era diferente. O corpo de Jesus estava destruído, mas seu espírito não. Havia algo nele que não podia ser quebrado. Então Longino se aproximou e, com uma voz pesada, puxou um homem do lado da estrada. Um cidadão comum que só estava voltando do campo. "Você", ordenou ele, "carregue essa cruz." Jesus se levantou lentamente. Seus olhos procuraram um homem. Apesar da dificuldade, ele olhou com gratidão. Aquele homem era Simão de Cirene, um desconhecido, que de repente se tornou parte do momento mais importante da história. Juntos, eles carregaram a cruz enquanto toda a cidade observava o que parecia uma marcha da morte. As mulheres à beira do caminho choravam abertamente, já não se importavam com o que os outros diziam. E apesar do sangue e do cansaço, Jesus olhou para elas. "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos." Longino ouviu isso e sentiu como se algo tocasse o fundo do seu coração. Como ela pensou nisso? Como alguém que está prestes a morrer ainda pensa no bem-estar dos outros. E finalmente eles chegaram ao Gólgota, a colina seca da morte onde Roma termina as vidas que quer apagar. As 3 cruzes já estavam prontas, sem resistência, xingamentos ou raiva. Jesus estendeu os braços como se estivesse oferecendo a si mesmo de livre vontade. Era como se aquilo não estivesse sendo feito à força, mas sim por um motivo profundo. Um soldado segurou seu braço, outro levantou o martelo. E ao primeiro golpe do prego ecoou um grito que se perdeu no céu. Maria abaixou a cabeça. Seu corpo inteiro estremeceu. João fechou os olhos, as pessoas ao redor pararam. Alguns começaram a chorar. Outros continuaram zombando. Longino não se abalou, não se moveu, não disse nada, mas por dentro, as paredes que ele construiu por tanto tempo estavam desmoronando. Quando ergueram as cruzes, Jesus ficou entre 2 criminosos, um de cada lado. Quando os soldados puxaram, o poste afundou no buraco e o corpo inteiro de Jesus estremeceu com a força do impacto. Os 2 criminosos gritaram. Um, furioso com Jesus, disse: "Não é você o Cristo? Salve-se a si mesmo. Salve a nós também." Mas o outro, mesmo enfraquecido, falou com sinceridade: "Você não teme a Deus? Nós 2 fomos condenados. Nós merecemos isso, mas ele não fez nada de errado." Depois ele olhou para Jesus. "Jesus, lembre-se de mim quando estiver no seu reino." E Jesus respondeu com uma promessa que dura para sempre: "Hoje você estará comigo no paraíso." Longino parou por um instante. Com todas as execuções que testemunhou, nunca ouviu palavras assim de alguém que estavam matando. Com o tempo, parecia que o mundo silenciava. A luz foi enfraquecendo aos poucos até que a escuridão tomou conta de toda a terra. Longinos ficou de pé. Ele não tirava os olhos de Jesus, que mesmo pregado ainda falou. Não foi para reclamar, mas para perdoar. "Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo." Um tremor passou pelo peito de Longino. Perdão. Para quem? Para aqueles que o feriram? Para aqueles que o pregaram aqui, incluindo ele? O trovão ecoa ao longe. A tempestade se aproxima. Caiapas e os líderes religiosos estavam satisfeitos. Foram embora.
Mas Maria ficou lá, abraçada por João, chorando enquanto cada segundo parecia rasgar seu coração. Com voz fraca, Jesus falou novamente: Mulher, eis aí o teu filho. E para João, eis tua mãe. O corpo de Jesus enfraqueceu. Sua respiração ficou ofegante e, de repente, com uma voz que rompeu o silêncio, ele gritou: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns ao redor ficaram perturbados. Você ouviu isso? Ele chama por Elias, talvez esperando o profeta para salvá-lo. Eles não sabem que o momento mais importante está se aproximando. Havia um homem em pé ao lado da cruz que imediatamente correu. Ele molhou uma esponja em vinagre. Ele colocou isso na ponta de um bastão e levantou até os lábios de Jesus, mas Jesus recusou. Ele não deixou nenhum alívio atrapalhar o sacrifício que precisava concluir. O ambiente silenciou. Um silêncio como se o céu estivesse se preparando. Jesus levantou o olhar, olhar. Ele sabia que o fim se aproximava. Com as últimas forças, gritou: Está consumado! Era como se o céu tivesse prendido a respiração. Jesus olhou novamente para cima e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele inclinou a cabeça e morreu. Naquele instante, a terra respondeu. Jerusalém tremeu com um terremoto que parecia dividir o mundo. As pedras se partiram, alguns túmulos se abriram, e o véu do templo, a grossa cortina que separava o Santo do Santíssimo, rasgou-se de cima a baixo como se uma mão do céu a tivesse segurado. Tudo parou. As pessoas que há pouco zombavam agora tremem, batem no peito e repetem a mesma coisa. O que fizemos? E ali, em meio ao choque e ao tremor, Longino se ajoelhou. Ele não conseguiu mais segurar as palavras que saíram de sua boca. Com a voz trêmula, ele disse em alta voz: De fato, este homem é o Filho de Deus. O centurião que liderou a execução de Jesus foi o primeiro gentio a declarar abertamente que aquele que eles mataram era o Messias. Aos poucos, o silêncio tomou conta do Gólgota. O corpo de Jesus estava pendurado, já não havia mais fôlego. Os soldados, tomados pelo medo do que estava acontecendo, começaram a recuar. Pessoas confusas e assustadas foram para casa. O sábado se aproximava e, conforme o costume, era proibido deixar corpos pendurados ao chegar. Por isso, eles foram imediatamente até Pilatos, pedindo que as pernas dos crucificados fossem quebradas para apressar a morte deles. Longino recebeu a ordem e a cumpriu. Os soldados se aproximaram dos dois. Com um golpe de ferro pesado, eles quebraram os ossos das pernas deles. Mas Longino sabia que Jesus já estava morto. Mesmo assim, ele precisava ter certeza disso. Ordem de Roma, lei do império. Então ele pegou sua lança, aproximou-se da cruz do meio e, com um movimento rápido e preciso, perfurou o lado de Jesus. E dali, de repente, jorraram sangue e água, enquanto João permanecia ao lado. E mais tarde escreveu com total devoção: Segundo João, quem viu isso dá testemunho, e o que ele diz é verdade. Longino fitou a ferida e depois sua lança ensanguentada, e sem perceber, ele mesmo cumpriu a profecia. Eles olharão para aquele a quem traspassaram. Sangue redime, água purifica. Há histórias da tradição antiga. Dizem que Longino tinha problemas de visão devido a uma doença nos olhos. Mas quando o sangue e a água do lado de Jesus caíram sobre ele, dizem que sua visão de repente ficou clara. Era como se de repente as nuvens tivessem sumido dos seus olhos. E foi ali mesmo, aos pés da cruz, sob o céu que chorava, que ele realmente entendeu. Ele não matou um rebelde. Ele não esfaqueou um criminoso. O que eles mataram foi o Filho de Deus. Ele se ajoelhou novamente, agora como um homem de fé. As Escrituras não relataram tudo o que ocorreu depois. Mas de acordo com as antigas histórias e registros da igreja, uma coisa é clara. Depois daquele dia, Longino não conseguiu mais voltar ao que era antes. Ele não podia voltar ao acampamento como se nada tivesse acontecido. Ele não conseguia ignorar o sangue, a ferida, a voz de Jesus, o terremoto, a luz e a escuridão. E, acima de tudo, ele presenciou pessoalmente o Filho de Deus morrer para salvá-lo. Por dias não conseguiu dormir. A imagem de Jesus crucificado voltava repetidamente à mente de Longino.
silencioso, ensanguentado e pendurado entre o céu e a terra. Parecia um fogo impossível de apagar, mesmo quando tentava ocultá-lo. Ele já não conseguia mais obedecer às ordens sem se perguntar: será que ainda estou servindo ao lado certo? É a verdade ou apenas um império cego? Dias após a execução, sussurros se espalharam por Jerusalém. Alguns dizem que o corpo não está mais no túmulo. Alguns contam que viram Jesus vivo, andando e aparecendo para alguns de seus seguidores. Longino só fica em silêncio ao ouvir, mas cada palavra toca seu coração como se algo renascesse dentro dele. Ele sabe que isso não é mentira. Há uma voz dentro dele dizendo que não foi ali que tudo terminou. Enquanto toda a cidade volta ao normal, Longino não consegue voltar a ser como antes. A mente dele permanece no Gólgota, nas palavras de Jesus, no jeito como ele olhou, no silêncio que ele nunca vai esquecer. O coração dele, acostumado com sangue, gritos e ordens, está pouco a pouco se abrindo. Ele já não é o mesmo soldado destemido. Parece que uma grande força bate à porta de sua alma. Ao ouvir os sussurros de que estava vivo e que alguns o viram, ele não se surpreendeu, não perguntou nem duvidou. O que entrou em sua mente foi apenas uma certeza tranquila. É verdade, Jesus venceu a morte. Pela primeira vez, Longino entendeu o verdadeiro significado da fé. Pela primeira vez, ele viu o peso da cruz não apenas como um instrumento de punição, mas como um símbolo de perdão e de um amor profundo. Pela primeira vez, ele entendeu o que significa redenção. Então, ele tomou uma decisão da qual não poderia voltar atrás. Ele tirou a armadura, entregou a espada e virou as costas para Roma sem olhar para trás. Foi ali que começou sua nova vida. Ele se juntou aos discípulos, ele procurou as pessoas que estiveram pessoalmente com Jesus, ouviu, perguntou, aprendeu. E à medida que sua compreensão se aprofundava, ele experimentava cada vez mais um perdão que ele às vezes não conseguia entender. Com o aumento dos primeiros crentes, seu nome se espalhou, Longino. O centurião romano, que antes ordenou a morte, agora anda descalço, carregando o fogo da Boa Nova. Pregou sobre o rei que ele mesmo ajudou a crucificar. Por muitos anos, ele viajou pelas regiões da Capadócia e Cesareia, lugares na atual Turquia, para proclamar o nome de Jesus. Em cada reunião, ele repetia o mesmo testemunho: eu o vi morrer. Mas foi na morte dele que encontrei a vida. E a cada uma dessas palavras os ouvintes ficavam estremecidos, porque o testemunho dele não era uma história, mas sim uma ferida que foi curada. Ele não pregava baseado em boatos, ele não dependia das histórias dos outros, ele estava lá pessoalmente, ele viu tudo. E por causa disso, cada palavra dele tocava o coração de quem ouvia. A mão que antes segurava uma espada, agora se ergue para proclamar a boa nova. Foi ali que Longino pregou, e muitos acreditaram. Não apenas porque ele falava bem, mas porque ele era o centurião que estava aos pés da cruz. Ele mesmo foi testemunha do momento mais importante da história. Mas Roma não tolera ninguém que vire as costas ao seu poder. E não demorou para que a perseguição chegasse. Longino foi preso, interrogado, espancado. Ameaçaram matá-lo, ofereceram-lhe liberdade em troca de uma coisa: renegar Cristo. Mas com a paz de quem encontrou a verdade, ele recusou, sem hesitação. Foi ali que a sentença foi dada. O mesmo império que lhe ensinou a ser soldado agora iria matá-lo como traidor. Eles o levaram para fora da cidade. No topo de uma colina solitária, foi lá que ele foi decapitado. Longino morreu como mártir, não com medo, mas com os olhos voltados para o alto, imitando o último momento que viu em Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seu corpo foi enterrado na região da Capadócia, e não demorou muito. Os cristãos locais começaram a honrá-lo como santo. Alguns disseram que milagres de cura aconteciam em seu túmulo. Seu nome se espalhou, não como um carrasco, mas como testemunha, crente e mártir. Com o tempo, a igreja reconheceu ele como São Longino, aquele que viu, que acreditou, que ofereceu sua vida por ele, que foi o primeiro a oferecer sua vida por ele. Mas ele não estava sozinho. Ainda há alguém que você precisa conhecer. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu e Tiago.
Das ruas estreitas de Jerusalém até os lugares mais distantes do mundo, esses 12 homens levaram uma mensagem capaz de desafiar reis, derrubar templos e dividir a história em duas. Eles não tinham exército, armas nem conexões políticas. Tudo o que eles tinham era a fé no que viram e o testemunho de suas próprias vidas. E se você quiser saber como eles derrotaram o império mais poderoso do mundo, não pela força, mas pela fé, assista ao vídeo que vai aparecer na tela, Os Apóstolos. Aqui você verá o verdadeiro começo de como 12 homens comuns trouxeram uma mensagem que chegou até nós e mudou o mundo inteiro.